as nossas necessidades, a primeira coisa que nós precisamos ter é fé. E fé é algo que não se explica, é algo que a gente não consegue mensurar, né? Porque fé é algo que brota dentro do nosso coração através da palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, irmãos, nós falamos lá atrás, há 7 semanas, sobre fé. Na semana seguinte, nós falamos com os irmãos sobre a necessidade de contar a Deus quais eram as nossas necessidades, quais eram as nossas ansiedades. Nós compartilhamos a necessidade de contar a Deus qual eram nossos anseios. Usamos o texto do profeta Isaías que diz: conte a mim, entremos juntos, conte as suas razões para que eu possa manifestar a minha justiça, operar a minha justiça. Depois, na semana seguinte, nós falamos sobre crer. É outra coisa fundamental, crer. E crer de todo o coração. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Crer é uma decisão pessoal. Eu decido crer no poder de Deus, eu decido crer na graça de Deus. Depois nós falamos com os irmãos sobre Deus quer tudo, nada menos do que tudo. Se você não tem tudo para oferecer a Deus, pode ter certeza, Ele vai aceitar aquele pouquinho que você vai dar, mas Ele não vai abençoar como Ele gostaria de abençoar a sua vida, porque Ele quer receber de você tudo, nada menos do que tudo, porque Ele já deu tudo por você. Depois nós falamos com os irmãos sobre prioridade. Deus deve ser prioridade nas nossas vidas. Nós priorizamos às vezes o nosso trabalho, nós priorizamos às vezes a nossa saúde, nós priorizamos às vezes as nossas vontades, mas Deus quer ser prioridade nas nossas vidas. Não foi à toa que Ele disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a promessa dele para quem busca em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça é que as demais coisas seriam acrescentadas. Seriam acrescentadas. Nós também compartilhamos com os irmãos sobre a necessidade de alegrar a Deus. A necessidade de alegrar a Deus. E como nós alegramos a Deus, em suma, resumidamente, é obedecendo. A palavra de Deus diz, através de Samuel, a Saul e a mim e a você, que a melhor coisa é obedecer. E como nós alegramos a Deus, além da obediência, é tendo um espírito quebrantado, um coração contrito. Esses são os sacrifícios que o Senhor aceita, que o Senhor se alegra. E hoje nós vamos compartilhar com os irmãos sobre Deus quer espíritos quebrantados no altar. Deus quer espíritos quebrantados no altar. Problemas, lutas, adversidades, todos nós passamos, todos nós enfrentamos. Mas Deus quer, Deus pode e Deus vai resolver todos eles, se nós nos colocarmos quebrantados diante dele, no altar. Espíritos quebrantados. Indiscutivelmente, Deus não dá corda ao orgulhoso. Deus não dá corda ao orgulhoso, ao prepotente, ao soberbo. Ele declara de uma maneira muito sucinta e direta. Ele não mete as palavras. Ele não fica enchendo a linguiça, como dizem por aí, quando a pessoa não quer dizer a verdade. Ele diz na lata, como falam também por aí em Tiago 4,6. Diz assim o Senhor: Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste aos prepotentes, mas dá graças aos humildes. Dá graça aos humildes. Há alguns motivos para Deus resistir aos soberbos. E há também alguns motivos para Deus dar graça aos humildes. O primeiro motivo, irmãos, para esta declaração, para esta depreciação dos soberbos e exaltação dos humildes, é a concepção de importância. É a concepção de importância. O soberbo se considera bom demais. Bom o suficiente em tudo. Enquanto o humilde reconhece a sua pequenez em tudo e dá glória a Deus. Segundo motivo, para esta depreciação dos soberbos e exaltação aos humildes, é a visão que tem de si mesmo.
O soberbo se vê melhor que os outros. O orgulhoso se vê por cima dos outros, sobre os outros. O humilde não. O humilde ele se vê igual ou menor que os outros. Não é aqui autocomiseração, é consideração. Né? O soberbo não considera ninguém. O soberbo ele não considera ninguém, enquanto o humilde considera o seu irmão, considera o seu próximo. O terceiro motivo para esta depreciação dos soberbos e exaltação dos humildes é a necessidade de poder. Porque Deus humilha os soberbos e exalta os humildes? O terceiro motivo é a necessidade de poder. O soberbo sente necessidade de estar sempre por cima nas situações. Ele não se rebaixa nunca. O soberbo ele quer estar sempre por cima das coisas. Ele nunca quer estar por baixo. Ele quer sempre dar a última palavra. Ele quer sempre dar a última opinião. Ele quer sempre que a sua opinião tenha valor, seja aceita, quanto à opinião do outro, pouco importa. Né? O soberbo sente necessidade de estar sempre sendo aceito, né? Em qualquer circunstância. Enquanto o humilde já não sente essa necessidade como soberbo. Nem é porque se humilha, nem é porque se rebaixa, mas é porque entende que Deus é quem está por cima de todas as coisas. Ele entende que Deus está por cima de tudo. Então, quem entre os homens ficar por cima ou ficar por baixo não importa, porque em cima de todos está Deus. E aí ele se humilha diante de Deus, se coloca debaixo da potente mão de Deus. E aí, como diz a palavra do Senhor, em tempo oportuno o Senhor vai exaltar. O quarto motivo para que o humilde seja exaltado e o soberbo seja humilhado é o procedimento diante das situações. É o procedimento diante das circunstâncias. O soberbo, como já falei, não se curva, nem quando está errado. E pior, quando ele está certo, ele tripudia sobre o infeliz que está perto dele e que está errado. Assim age o soberbo. Não se curva quando está errado, e quando está certo, misericórdia. Ele tripudia sobre aquele que está perto dele que está errado. O humilde não, ele reflete as partes, ele se coloca no lugar do outro. Se tiver certo, ele não tripudia, ele argumenta. Agora, se ele estiver errado, ele revê seus conceitos, ele revê suas opiniões, e se for preciso, ele muda de direção, ele muda de opinião. Enquanto o soberbo, a possibilidade de ser maleável não existe. Enquanto ao soberbo, a possibilidade de mudar, de ser flexível, não existe. Então, irmãos, olhando para aquele texto de Tiago 4, verso 6, que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, nós podemos ver que não são poucos os motivos para Deus não admitir a soberba. O motivo, ao meu ver, mais gritante e que traz maior prejuízo material, físico, mental e principalmente espiritual à pessoa é que o soberbo não se deixa influenciar pela palavra de Deus. Esse é o pior motivo. O soberbo não se deixa influenciar pela palavra. A palavra fala diretamente ao coração dele, mas ele não se deixa influenciar pela palavra. Enquanto o humilde não, ele ouviu a palavra o corrigiu de alguma forma, ele se humilha, se rende, ele se curva e decide obedecer a Deus. O soberbo, ele alimenta a ideia de que não precisa mudar, pois pensa estar no padrão já de Deus. Pensa estar fazendo a vontade de Deus, enquanto o humilde, facilmente influenciado pela palavra de Deus, e busca insistentemente se ajustar aos padrões divinos. Então nós podemos afirmar, irmãos, com todas as letras: Deus quer espíritos quebrantados no altar. Ele não quer espíritos soberbos no altar, na presença dele. Porque a esses Deus humilha, enquanto aqueles que têm um espírito quebrantado, Deus exalta. Se você não é capaz de se quebrantar diante da palavra de Deus, não espere da parte de Deus qualquer coisa que seja. Não espere a bênção de Deus gloriosa sobre a vida. Não espere o favor dos céus. Você é soberbo. E Deus resiste ao soberbo e dá graças
aos humildes. Porque o humilde busca sempre o melhor lugar. E o melhor lugar para estar, meus irmãos, é aos pés de Cristo, aos pés da cruz. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 10, versos 41 a 42. Lucas 10, 41 a 42. Relata um episódio com Marta, com Maria, né? E é maravilhoso ler este texto, ouvir aquilo que Deus, o que Cristo fala aqui a Maria, né, sobre a sua irmã, né? É maravilhoso ouvir aquilo que Deus fala, aquilo que Cristo fala a Marta, o conselho de Jesus a Maria, né? O conselho de Jesus a Marta. Veja aí, Lucas 10, 41 e 42. A palavra de Deus diz assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha só, não precisa muito para comover o coração de Deus, para constranger o Senhor. Uma coisa só é necessária. E Cristo disse a Marta: Marta, sua irmã escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nessa história aqui, irmãos, Cristo vai à casa de Marta, Maria e Lázaro. Enquanto se deliciava da companhia, da comunhão ali, ele é questionado por Marta quanto à atitude de sua irmã. Marta estava preocupada em fazer o lanche de Jesus. Marta estava preocupada em servir bem o mestre. Marta estava preocupada em deixar a casa limpa, arrumada para receber Jesus. O Senhor estava ali, o mestre estava ali, ele não podia ver aquela casa toda bagunçada, né? Enquanto Maria sentou-se aos pés de Jesus. E ele é questionado por Marta quanto à atitude de sua irmã. E Cristo responde para ela: você está preocupada com muitas coisas, enquanto sua irmã escolheu a melhor parte. E aí eu quero chamar a sua atenção para que nós observemos a declaração de Jesus neste texto. A primeira observação que eu quero fazer e chamar a sua atenção, para que você também junto comigo observe, é Cristo falando que dentre as muitas coisas que Marta fazia, uma só era necessária. Dentre as muitas coisas que Marta fazia, uma só era necessária. Ficamos agitados, ficamos ansiosos com nossas necessidades, ficamos preocupados com nossos problemas, com nossas vontades, com os nossos sonhos, com os nossos desejos. Essas coisas todas nos deixam muitas vezes preocupados, muitas vezes ansiosos, muitas vezes agitados, muitas vezes até angustiados. Corremos para um lado, corremos para o outro lado, na ansiedade de realizar, na ansiedade de conquistar alguma coisa. E aí o Senhor diz a mim e a você nessa noite: uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária e nada mais. Toda a nossa agitação, toda a nossa preocupação não é necessária. Uma coisa só é necessária. A segunda observação que eu quero chamar aos irmãos para junto comigo fazer, Cristo diz a Marta que Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu ficar sentada folgadamente, preguiçosamente aos pés de Jesus. E aqui, irmãos, não é folgada e nem preguiçosa. Pelo contrário, Maria foi sábia. Ela não foi tola, ela foi sábia. Cristo disse que ela havia escolhido. Isso quer dizer, nós temos a escolha. Nós temos a escolha entre se angustiar com tudo que nos rodeia, com tudo que temos a fazer, com tudo que está aos nossos cuidados, ou se colocar aos pés daquele que pode satisfazer todas as nossas necessidades. Cristo disse: Maria escolheu a melhor parte, se colocar aos pés
daquele que pode satisfazer todas as necessidades. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para este detalhe. É escolha nossa. É escolha nossa e de mais ninguém. E é intransferível o direito que Deus nos deu de escolha. Nos angustiarmos com os problemas ou não nos angustiarmos com os problemas. A sequência das nossas mensagens é uma sequência lógica. Não se pode confessar a Deus, ou contar a Deus, ou compartilhar com Deus nossas necessidades se nós não tivermos fé. Depois que nós contamos a Deus as nossas ansiedades, nós precisamos crer que Ele vai nos dar a bênção. Se nós não crermos que Ele vai dar a bênção não vem até nós. E depois que nós cremos que Ele vai nos dar a bênção, cremos que Ele pode nos abençoar, a gente precisa entregar tudo a Ele. Porque Ele não quer menos do que tudo. Ele não quer menos do que tudo. Ele pede para mim tudo, nada menos do que isso. Então eu preciso entregar tudo a Deus. E para que eu possa entregar tudo a Deus, eu preciso dar a Ele prioridade. Se Deus não for prioridade na minha vida, eu não vou dar tudo para Ele. Vou dar sempre partes. E aí a gente tem a história de Ananias e Safira. Lembra dessa história? Entregaram a metade, o que aconteceu com eles? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus não age como no passado. E se Deus agisse no passado, quantos crentes estariam morrendo? Deram apenas a metade, e não tudo ao Senhor. Então, irmãos, é escolha nossa. É minha escolha se colocar aos pés de Cristo ou não. É minha escolha permitir que a palavra de Deus faça a diferença na minha vida ou não. É minha escolha obedecer a Deus ou não. E a segunda observação aqui que eu quero fazer é que Maria escolheu a melhor parte. E ninguém pode escolher por nós. É nossa escolha. E é intransferível a responsabilidade. A terceira observação que eu quero fazer é que Cristo diz que a escolha de Maria, que era um privilégio, não lhe seria tirada. Marta questionou, Marta reclamou, Marta brigou pelos seus direitos, pelas suas razões, e ela tinha razão. Se formos observar, ela tinha razão. Enquanto ela estava lá trabalhando, suando a camisa, correndo para lá e para cá, Maria estava sossegadamente aos pés de Jesus. Mas Cristo disse, ela escolheu o melhor lugar, e esse melhor lugar não vai ser tirado dela. Olha só que maravilha, que privilégio, que bênção. Quando nós escolhemos estar aos pés de Cristo, ninguém nos tira esse direito, ninguém nos tira esse privilégio. Hoje nós temos o privilégio de ter em nossas mãos as promessas de Deus, a palavra de Deus. Ele ensina através dessa palavra o caminho, passo a passo. E nós escolhemos, meu irmão e minha irmã, dar esses passos ou não. Como eu disse nas outras semanas, Deus não vai te dar o peixe pescado. Ele vai te ensinar a pescar o peixe. Está aqui tudo o que a gente precisa para alcançar os nossos desejos, para alcançar os nossos sonhos, para ver as nossas lutas sendo vencidas, para ver nossas ansiedades sendo apaziguadas, para ver o refrigério na nossa alma. Nós temos nas nossas mãos tudo o que precisamos, a palavra de Deus. E ninguém vai tirar isso de nós. Porque como o salmista fez, um dia nós fizemos, entregamos nossas vidas ao Senhor e escondemos a sua palavra no nosso coração para que nós não pecássemos contra Deus. E Cristo prometeu, olha, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus disse, olha, aquele que está em mim, ninguém pode tomar, ninguém pode tirar o direito. E aqui nós temos, ensinado por Deus, o caminho passo a passo, e nós escolhemos dar eles ou não. Cada passo revelado por Deus na Bíblia nos leva mais perto daquilo que esperamos e mais próximo daquilo que Cristo espera de nós. Em outras palavras, cada passo que nós cumprimos, cada passo que nós damos, cada passo que nós obedecemos da palavra de Deus, mais próximo de Deus nós estamos, mais próximo dos céus nós estamos. Mas a maior da bênção, das bênçãos em praticar a palavra de Deus, é o final, que é o reino dos céus. Esta é a maior bênção que podemos ter, a promessa
do reino dos céus. E este privilégio ninguém pode tirar daquele que escolhe a boa parte, que é estar aos pés de Jesus, que é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, que é servi-lo com alegria, é servi-lo com humildade, é servi-lo com fidelidade, é servi-lo com fé. Ninguém pode tirar esse privilégio de entrar no reino dos céus daquele que aceitou a Jesus e que com alegria se propõe a servir, com fé se propõe a andar nos caminhos que o Senhor nos revela em sua palavra. Irmãos, pelo fato do humilde buscar o melhor lugar, que é perto do seu Senhor, Deus também se aproxima. Deus também chega perto dele. Salmos 34, 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso quer dizer o que, irmãos? Se ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado, ele está longe daqueles que têm o coração soberbo. Temos uma outra declaração de Deus que diz assim: aquele que se aproximar de mim, eu também vou me aproximar dele. Isso quer dizer algo muito grandioso, meu, muito maravilhoso para mim e para você. Deus encurta, Deus estreita, Deus diminui a distância entre ele e eu. E aí eu me lembro de Jeremias, quando ele estava na mais profunda da masmorra, e ele olha para o céu e diz: Deus, tem misericórdia de mim. E aí Deus coloca a mão em concha em seus ouvidos e se aproxima e diz: não temas, não temas. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 55 e 56. Não temas. Por que não temas, Jeremias? Porque eu estou contigo. Aonde você está indo mais profundo da masmorra, eu estou contigo. Meu irmão, minha irmã, Deus encurta, diminui a distância para que nós não venhamos a desistir e nem tenhamos a oportunidade de nos desviarmos, de nos distanciarmos da palavra. Às vezes nós estamos dentro da igreja e estamos separados de Deus, distantes de Deus. E aí Ele nos chama a atenção para que a gente possa estar caminhando conforme o Senhor nos ensina. No texto do salmista nós temos duas situações em que Deus é o agente, aqui no Salmos 34, 18, em que Deus é o agente e duas condições, que é o homem o responsável, e que vale a pena destacar, irmãos. Vale a pena destacar. A primeira imagem que nós temos é: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Nós temos aqui um posicionamento de Deus. Deus se posiciona perto daquele que tem o coração quebrantado. E temos aqui também uma condição para que Deus se posicione perto de mim e de você, não é? Que é o coração quebrantado. Deus não se aproxima do coração duro, a não ser para quebrá-lo, para esmiuçá-lo, para despedaçá-lo. De outra forma, Deus não se aproxima do coração duro. Segunda imagem, meu irmão, que temos aqui neste capítulo dos Salmos, no capítulo 34, verso 18 dos Salmos: salva os contritos de espírito. Salva os contritos de espírito. Vejo alguém em perigo, numa situação crítica, e Deus estendendo a mão e salvando este infeliz. Vejo também uma condição para que Deus possa se mover na direção deste e salvá-lo, que é o coração, o espírito contrito, o contrito de espírito. Contrito significa, entre muitos significados, mortificado, arrependido, triste, entre muitos outros significados. Mortificado, arrependido e triste. Essa é a segunda imagem. Conta-se a história, irmãos, de um exímio nadador que era líder de uma seita oriental. Num determinado dia eles saíram, ele e seus seguidores, e foram ao rio próximo ali da sua aldeia, de onde eles estavam morando. Enquanto os homens e as mulheres e as crianças brincavam lá no rio, o guru foi lá para o alto do penhasco e ficou ali meditando, fazendo as suas orações. Depois de algum tempo houve-se gritos de desespero, gritos de socorro. Era alguém se afogando.
Era alguém ali se afogando no rio. Sabendo-se da condição de excelente nadador do líder que eles tinham, os homens correram lá para o penhasco, para o alto do penhasco, e chamaram o seu líder espiritual, pedindo socorro para salvar o amigo, para salvar o irmão. O homem nada fez diante dos apelos dos homens. O homem nada fez diante do apelo dos seus liderados, diante do desespero deles. O homem nada fez diante do homem afogado ali, diante daquele que estava se afogando, até que ele observou um detalhe. Aquele que estava lá pedindo socorro, estava se afogando, parou de gritar. Ficou como morto. E quando ele observou que o afogado não se debatia mais, ele pulou, mergulhou e salvou o homem. Os seus liderados ficaram revoltados com ele e disseram assim: você queria que ele morresse? Você queria que ele não estivesse mais entre nós? Você desejava a morte dele? E aí o líder deles foi e respondeu: não. Enquanto ele se debatia, qualquer um, até eu, que sou exímio nadador, se tentasse salvá-lo, a força dele, que é descomunal ali, porque ele queria se salvar, mataria tanto ele quanto eu. Mas quando ele parou de se debater, não tinha mais perigo para mim. E aí eu pude salvar. E o homem foi salvo. Então, irmãos, o que essa história pode nos ensinar? Algo muito simples. Que a gente vê na história de Jonas. Enquanto os marinheiros remavam, enquanto os marinheiros jogavam os seus pertences fora, aliviavam o peso do barco para que o barco pudesse passar pela tempestade, nada acontecia. Parecia que a margem ficava mais distante, parecia que a tempestade ficava mais forte. Mas quando eles decidiram fazer o que era certo, pegar Jonas e lançar na água, acabou todo o problema. Acabou a tempestade e eles puderam chegar lá na margem. O que essa história quer nos ensinar? Que enquanto nós estamos nos debatendo, desesperados, angustiados por conta das nossas lutas, por conta das nossas vontades, por conta dos nossos desejos, por conta dos nossos anseios, enquanto eu não ficar como mortificado na dependência de Deus, eu não posso ser salvo das minhas lutas e das minhas ansiedades. Elas vão crescer, elas vão se avolumar. A moral da história é: Cristo não pode salvar ninguém enquanto mesmo não reconhecer o seu pecado, enquanto mesmo não reconhecer a necessidade de arrependimento, enquanto mesmo estiver se debatendo, pensando que pode se livrar, pensando que pode salvar-se a si mesmo. Quando já estiver cansado, sem força, mortificado, sem saída, sem escapatória, Cristo entra em ação e salva. Opera milagre, opera bênção. Porque Cristo, meu irmão e minha irmã, foi enviado para curar os quebrantados. Cristo foi enviado por Deus para salvar o mais terrível dos pecadores. Lucas 4,18 diz assim para nós, e 19 também: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, e dar restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O texto de Lucas afirma muito claro que o Espírito ungiu a Cristo para evangelizar os pobres, enviou a Cristo para curar os quebrantados, ungiu a Cristo para pregar a liberdade, enviou a Cristo para restaurar a vista aos cegos, enviou a Cristo para pôr em liberdade os oprimidos, enviou a Cristo para anunciar no ano aceitável do Senhor. O que temos aqui então? Nesses textos, nós temos resumidamente a obra de Cristo: evangelizar, curar as feridas da alma, pregar a liberdade, restaurar o que se perdeu, libertar e salvar. E o processo se encadeia com a evangelização, com a pregação do Evangelho, que é poder de Deus para salvar. O Evangelho tem poder para curar as feridas. Quando você se submete ou permite que a palavra de Deus entre na sua vida, ela vai curar as suas feridas, as feridas da sua alma.
A palavra de Deus é o melhor analgésico que existe. É o melhor xarope que existe. É o melhor anti-inflamatório que existe. Quando você e eu permitimos que o Espírito, na dosagem certa, coloque sobre a nossa ferida a porção da palavra. Cura, a palavra de Deus cura as feridas da alma e anuncia com muita graça a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Abre os olhos dos cegos. O Evangelho abre os olhos. Abre os olhos. Eu me lembro de um episódio em Gease, com Gease e Eliseu. Gease ficou desesperado porque os inimigos vinham contra ele, contra Eliseu. E ele disse para Eliseu: Eliseu, os nossos inimigos são muitos, nós estamos perdidos. E aí Eliseu diz: Deus, abre os olhos deste menino para que ele possa ver que aqueles que estão conosco são muito mais do que aqueles que vêm contra nós. Paulo, de uma outra maneira, disse: olha, aquele que está em nós é maior do que aquele que no mundo está. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Não é? Deus é muito maior. E Ele abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar essa grandeza de Deus, este poder de Deus, e nos liberte plenamente da opressão, da angústia. E aí, por fim, Cristo diz assim, para aquele que se coloca diante dele, aos pés dele, com o espírito quebrantado: a tua fé te salvou. O que nos salva, meus irmãos, em qualquer circunstância, em qualquer situação, é a fé. Mas nada disso pode acontecer na sua vida, na minha vida, se nós não nos quebrantarmos, se nós não nos humilharmos diante de Deus, se nós não nos colocarmos aos pés de Jesus, se nós nos mantermos, como diz por aí, né, nos sentindo a última bolacha do pacote, ou por cima da carne seca. Nada disso pode acontecer na minha, na sua vida, se nós não nos quebrantarmos. Deus quer fazer uma obra nas nossas vidas? Quer. Deus pode? Pode. Deus vai. Ele vai resolver os problemas, Ele vai nos dar solução para as nossas lutas, desde que nós deixemos de lado a soberba e tomemos a postura de humildade diante dEle, chegando aos pés do Salvador, com o coração quebrantado, chegando diante do nosso Salvador, que é Deus, com um espírito contrito. Por isso, nessa noite, meu irmão e minha irmã, diante de tudo aquilo que nós falamos, diante do texto lá de Lucas, diante do texto lá do Salmo, diante do texto que nós meditamos, Deus te chama para se colocar no altar, quebrantado. Quebrantado não pela palavra de um homem, mas quebrantado pelo poder de Deus. Se você está em uma situação que no mínimo é muito difícil aos seus olhos, quebrante-se diante de Deus, porque é muito difícil aos seus olhos. Deus pode, Deus quer e Deus vai resolver. Basta que nós entreguemos a Ele o abacaxi, né? E pronto. Para que ficar segurando o abacaxi na mão? Entrega a Deus, confia nele, e Ele tudo dará. Que maravilha, não é verdade? Ouvir este texto. Agora, o que nós fazemos muitas vezes? Falamos que entregamos, mas de fato nós não entregamos. E aí a gente reclama com Deus: mas Deus, o Senhor não disse que ia fazer tudo? Claro que Deus não pôde fazer tudo. Você não entregou ainda, você não colocou nas mãos dele. E isso é uma decisão que a gente toma, é uma escolha nossa, é uma escolha minha, sua. Confiemos na graça, na misericórdia de Deus, e esperemos com paciência no Senhor. Não é isso que o Senhor nos diz? Espere com paciência em Deus, que mais cedo ou mais tarde
tudo vai se resolver de uma maneira satisfatória, tudo vai ser solucionado, tudo vai ser alcançado. Esperei com paciência no Senhor, que no tempo oportuno o Senhor vem com o seu poder e com sua mão forte, com o seu braço poderoso e salva. Não foi assim com Pedro? Quando ele afundava, Deus foi lá e estendeu no tempo certo as mãos e o salvou. Nessa noite, Deus quer dar a você algo precioso, algo maravilhoso, que só Ele sabe em você, dentro do seu coração, com a sua ansiedade, com as suas necessidades. O que você precisa, diante de Deus, diante da palavra de Deus, é se quebrantar, para que a bênção de Deus possa ser completa na sua vida. Não apenas fragmentos das bênçãos de Deus, mas a bênção completa, plena, gloriosa. A bênção que vai exaltar o Senhor, a bênção que vai engrandecer a Deus. Por isso o apelo dessa noite, meu irmão e minha irmã, é que você se quebrante diante de Deus, se quebrante diante do altar de Deus, se quebrante diante do poder de Deus,